que a liberdade de imprensa foi fundamental, o trabalho da imprensa foi fundamental na Operação Lava Jato, porque informou a população desses crimes que foram descobertos, investigados e punidos no âmbito da Operação Lava Jato. Não escondeu esses fatos, revelou esses fatos mesmo quando envolviam políticos de espectros os mais diferenciados. E, então, também essa entrevista tem esse propósito de render uma homenagem ao papel da imprensa. Sei que a imprensa também foi pontualmente crítica em relação ao meu trabalho e, eventualmente, ao trabalho da Operação Lava Jato. Não vou dizer que reconheço o acerto de todas essas críticas. Acho que parte dessas críticas não foram assim tão corretas, algumas talvez tenham sido injustas, mas é o papel da imprensa realizar esse papel crítico. Não vejo nenhum problema em relação a esse ponto. Isso faz parte de um ambiente de debate, de diálogo e de tolerância. Bem, são breves reflexões sobre o passado e sobre o futuro. Eu tenho trabalhado nessa chamada Operação Lava Jato. Eu trouxe até alguns números da operação, mas eu acho que não é o caso aqui de mencionar. O Brasil ele tem uma tradição de impunidade dos crimes de grande corrupção. E essa tradição vem sendo quebrada nos últimos anos, e a Operação Lava Jato faz parte da quebra dessa tradição de impunidade. Mas sempre no desenvolvimento desses trabalhos havia aquela dúvida perturbadora se a Operação Lava Jato ela seria uma exceção nessa tradição de impunidade ou se ela seria uma mudança de patamar do tratamento institucional para parte desses crimes. Eu trabalhei nesses casos, posso dizer aqui, assim eu como outros, com bastante dedicação, com um certo custo, e o que mais me perturbava era essa sensação de que um dia a minha sorte e a sorte da Operação Lava Jato poderia ser encerrada. Não faltaram momentos de tensão ao longo dessa operação, seja por pontualmente decisões que acabaram reformando, algumas pontuais decisões nossas, depois até decisões que foram revertidas. Eu lembro aqui já em maio de 2014, uma decisão do saudoso ministro Teori Zavascki, que colocou em liberdade naquele momento todos os presos. O próprio ministro Teori Zavascki voltou atrás, mas aquele foi um momento de tensão. Diversos momentos em que surgiram, vamos dizer, informações sobre projetos de lei em trâmite no Congresso que poderiam afetar o trabalho da Operação Lava Jato, afetar o trabalho que se realizava de quebrar essa tradição de impunidade, como a discussão que houve sobre o projeto de abuso de autoridade, que sem cuidados poderia ser uma criminalização da atividade hermenêutica. Todas essas sensações de que um dia a sorte poderia acabar e que nós poderíamos retornar àquele padrão de impunidade da grande corrupção, o que é algo deletério para a democracia, me levou a aceitar esse convite que me foi feito pelo senhor presidente eleito. O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implantar uma forte agenda anticorrupção, e aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anti-crime organizado. Tá? A ideia é que, e eu sei que isso pode ser recebido com grande ceticismo, compreendo, mas a ideia aqui não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais elevado, numa posição em que se possa realmente fazer a diferença e se afastar de vez a sombra desses retrocessos. Esclarecer, eu conheci pessoalmente o presidente eleito em 1º de novembro. Tá? Foi a primeira vez que eu entabulei uma conversa pessoal com o presidente eleito. Eu encontrei, por acaso, o presidente, então não era presidente, então deputado federal,
por acidente num aeroporto, não sei se em 2017, em 2016, e eu não reconheci na ocasião, e o cumprimentei rapidamente. Posteriormente, houve uma certa exploração de seus adversários políticos desse encontro, como se eu tivesse o ignorado, e eu não tinha intenção de ser mal educado, e eu tomei a liberdade, então, de ligar para ele e pedir escusas por aquela interpretação que me pareceu equivocada, mas houve aí uma conversa muito rápida, não mais do que isso. Neste ano, eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu adiantei para ele qual era o meu entendimento sobre esse tema, disse que só poderia, evidentemente, tratar disso depois das eleições, um eventual convite, e mais ou menos declinei a ele o que eu entenderia que seria necessário, que tipo de proposta, que tipo de projeto que eu teria se assumisse essa posição, porque se vai integrar um governo tem que ter uma certa convergência em relação aos planos. Se não há convergência, não adianta integrar o governo. Em seguida, depois das eleições, houve o convite público que o senhor presidente eleito realizou, e houve esse encontro em 1º de novembro, onde nós conversamos mais longamente sobre esse convite e quais seriam os meus planos e os planos dele no âmbito se aceitasse esse convite. No fundo, a minha impressão foi muito positiva, me pareceu uma pessoa bastante ponderada. Nós conversamos sobre possíveis convergências e divergências, e, ainda que não haja uma concordância absoluta, mesmo nas divergências, me parece possível chegar a um meio termo, como o próprio presidente eleito já declinou. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação, ou seja, por um painel de outros 3 juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Eu apenas cumpri a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo. Então, o que houve aqui é uma pessoa que, lamentavelmente, cometeu um crime, esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso. Na Operação Lava Jato, políticos, não só do Partido dos Trabalhadores, mas políticos de outros partidos que também receberam valores nesse esquema criminoso que representou uma verdadeira captura da Petrobras, os prejuízos estimados apenas com custo direto de propina são da ordem de 6 bilhões de reais. Políticos de vários espectros partidários foram condenados, do Partido Progressista, do PMDB. Nós temos aqui condenado e preso já há 2 anos o ex-presidente da Câmara, que era considerado um adversário político do Partido dos Trabalhadores. Nós temos o ex-governador do Rio de Janeiro. Sei que alguns eventualmente interpretaram a minha ida como uma espécie de recompensa, algo absolutamente equivocado, porque a minha decisão foi tomada em 2017, sem qualquer perspectiva de que o então deputado federal fosse eleito presidente da República. E como eu disse, o que existe é um crime que foi descoberto, investigado e provado, e as cortes de justiça
apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Ou seja, as Cortes de Justiça apenas cumpriram aí o seu dever e não poderia ser diferente. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política. Pois bem, como eu disse, eu aceitei esse convite, porque entendi que havia convergências importantes, especialmente no que se refere a essa agenda anticorrupção e agenda anticrime organizado, deixando muito claro que tudo seria realizado com base, e essa é a posição firme do presidente eleito, com base na Constituição, com base nas leis e com base nos direitos fundamentais. Falando um pouco do futuro, peço escusas por me estender um pouco, mas são esclarecimentos importantes. A ideia é apresentar uma série de propostas legislativas para aprimorar o quadro legal contra corrupção e crime organizado. Essas propostas ainda estão sendo elaboradas. Eu não tenho condições de adiantá-las, porque não é uma decisão apenas minha. Essas propostas vão ser elaboradas, vão ser apresentadas aos demais componentes do governo, inclusive o presidente eleito, e será avaliada também politicamente como isso deve ser apresentado perante o Congresso Nacional. A ideia geral é resgatar parte das propostas das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público, também utilizar, e já falei com o representante no Brasil da Transparência Internacional, o senhor Bruno Brandão, resgatar, utilizar em parte essas propostas que foram formuladas pela sociedade civil organizada, Transparência Internacional e Fundação Getúlio Vargas, principalmente, que são as novas medidas contra a corrupção. A ideia é que essas reformas sejam propostas simples e que possam ser aprovadas em um breve tempo, sem prejuízo de que propostas mais complexas, e existem várias propostas um pouco mais complexas dentro dessas novas medidas, sejam apresentadas num momento um pouco posterior ou paralelamente. Mas a ideia é apresentar alguma coisa simples e de fácil aprovação no âmbito do Congresso. Muito rapidamente, exemplos que não são definitivos. Como eu disse, há necessidade de discutir. Alteração de regras de prescrição dos crimes, avaliar a possibilidade de deixar mais claro na lei a execução em segunda instância, a previsão da execução das sentenças dos tribunais do júri. Já existe um precedente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal admitindo que vereditos do Tribunal do Júri, ou seja, crimes de homicídio, possam ser executados independentemente dos recursos. Para um quadro grave de uma epidemia de homicídios, me parece importante essa medida. A proibição de progressão de regime prisional quando houver prova de ligação do preso com organizações criminosas. Tá? A progressão de regime visa a ressocialização do preso, isso é muito importante. Mas se existem provas de que o preso mantém vínculos atuais com organizações criminosas, isso significa que ele não está pronto para a ressocialização. A ideia aqui é servir como um incentivo para que os presos se abstenham de filiar essas organizações e também enfraquecer essas organizações e proteger a comunidade da soltura de um preso que não está pronto para ressocialização. Negociação de penas, uma espécie de plea bargain, para resolver rapidamente casos criminais pequenos. Assim, limpa-se a pauta da justiça e evita uma sobrecarga desses processos. Uma regulação mais clara do que nós chamamos de operações policiais disfarçadas. Isso se faz muito nos Estados Unidos, com grande eficácia contra organizações criminosas, a utilização de policiais disfarçados para descobrir esses crimes. Então, por exemplo, policiais disfarçados comprando grandes carregamentos de drogas e armas. A nossa legislação, embora, na minha opinião, permita esse tipo de comportamento, ela não é assim totalmente clara e é importante deixar isso de uma maneira mais clara. A questão da proteção dos denunciantes anônimos, o que se chama de whistleblowers, tudo isso vai ser avaliado e novas propostas
vão ser inseridas, essas aqui são apenas um exemplo, para que nós possamos avançar nessa pauta de enfrentamento eficaz da corrupção e do crime organizado. Paralelamente às medidas legislativas, medidas executivas serão tomadas. A ideia principal é utilizar o modelo que foi bem sucedido na Operação Lava Jato, de forças-tarefas, e utilizar essas forças-tarefas não somente contra outros esquemas de corrupção, mas igualmente contra o crime organizado. Sempre me vem à mente o exemplo, a cidade de Nova York, na década de 80, haviam 5 famílias mafiosas muito poderosas, que intimidavam e extorquiam e dominavam atividades econômicas, e graças à criação de forças-tarefas pelo FBI na época, e trabalhando em conjunto com as promotorias locais ou promotorias federais, se logrou desmantelar essas organizações criminosas que, embora não tenham deixado de existir, têm uma força muito menor do que tinham no passado. Necessário incrementar o controle das comunicações dos presos em presídios de segurança máxima, como no exterior. A prisão tem que realmente neutralizar a possibilidade dessas pessoas de comandar crimes de dentro. Precisa investir consideravelmente em tecnologia. Nós temos uma lei hoje que autoriza no Brasil a colheita do perfil genético do preso, que é como se fosse uma moderna impressão digital do DNA. Essa é uma prova revolucionária para a identificação de crimes praticados com grave violência contra a pessoa. Tá? Em países que desenvolveram esses bancos de dados, isso serve não só para elucidar crimes, mas igualmente para exonerar inocentes, às vezes condenados por crimes judiciários. E nós temos, no entanto, apesar da lei, uma política muito tímida de colheita desse material. Então, quero desenvolver uma política agressiva no sentido não violento, evidentemente, mas para aumentar essa base de dados, que certamente vai resultar em melhores estatísticas para a elucidação de crimes de homicídio no Brasil, que são muito baixas. Buscar uma progressiva profissionalização do serviço público civil. Para tanto, precisa um diagnóstico para buscar a diminuição de cargos de comissão, para que esses cargos possam ser substituídos por cargos a serem preenchidos por concursos. Isso pode ser iniciado no âmbito do Ministério. Se a experiência for bem sucedida, pode ser expandida para outros ramos. Ou seja, investimento em equipamento, inteligência especial, estratégia. Entendo que o enfrentamento tanto da corrupção, mas aqui mais especificamente do crime organizado, não segue necessariamente uma estratégia de confronto policial. Esses crimes têm que ser tratados com inteligência, com identificação dos ativos criminosos, com prisão dos líderes e isolamento desses líderes. O confronto policial pode acontecer quando existem áreas dominadas por criminosos, mas ele é sempre indesejável. A boa operação policial é quando ninguém se machuca e o criminoso vai para a cadeia e o policial vai para sua casa. Evidentemente, em uma situação de confronto policial, podem acontecer vítimas, mas nunca é o desejo de que isso aconteça. É um pouco estranho dizer isso, mas não existe a menor chance de utilização do Ministério ou da polícia para a perseguição política. Não foi feito isso durante a Operação Lava Jato. As pessoas foram condenadas com base em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa, com base em provas robustas e não por suas opiniões políticas. Não vai ser no Ministério que eu vou começar a realizar isso. Também é um pouco estranho dizer isso, mas todos têm direito à igual proteção da lei, maiorias, minorias. Tá? Não existe aí qualquer possibilidade de, no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça, políticas discriminatórias contra minorias, seja qual for o motivo. Minha posição pessoal, crimes de ódio são intoleráveis,
Isso tem que ser resolvido normalmente pelas polícias locais, mas, se for necessário, pode-se até mesmo movimentar o aparato da Polícia Federal para que crimes de ódio sejam solucionados. Não desconheço o problema que envolve o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do senhor Anderson Gomes. Eu acho que é um crime que tem que ser solucionado. Eu, assumindo o Ministério, pretendo me inteirar melhor dessas questões e ver o que é possível fazer no âmbito do Ministério. Pretendo chamar ao Ministério pessoas absolutamente qualificadas, e sim nomes que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto por terem sido testados por sua eficiência, como por sua integridade, estão sendo considerados. As indicações virão a seu tempo. A relação com os demais poderes será absolutamente harmônica e respeitosa, Congresso e Supremo Tribunal Federal, como é absolutamente necessário. Tudo vai ser feito com base na Constituição, com base na lei, com base dos direitos fundamentais. Mas a Constituição, essa é a minha crença, não nos condena à inefetividade do Serviço de Segurança Pública ou à impunidade da grande corrupção ou da corrupção sistêmica. A impunidade dos poderosos, econômica, politicamente, ou desses grandes chefes criminosos é inconsistente também com a Constituição. Já estou mantendo contatos com os ministros Jungmann e Segovia sobre a transição. O ministro Jungmann e o ministro Segovia. Desculpe, perdão. Torquato. Lápis. Lá ele por uma notinha. Um momento de humor, né? Muito perdão. Perdão, especialmente o ministro Torquato. Ministros Jungmann e o Torquato sobre essa transição. Tá? Não tenho ainda, eu fui surpreendido por esse convite e a confirmação para mim também foi algo que teve um impacto, foi uma decisão tomada somente na quinta-feira, então eu não posso lhe dar detalhes sobre a estrutura, o orçamento desses ministérios, mas os senhores e senhoras podem ter certeza que nós aprendemos rapidamente essas questões e vamos tentar repetir, embora sejam críticas, vamos tentar repetir o mesmo padrão de relativo sucesso da Operação Lava Jato na gestão desses dois ministérios. Eu acho que houve avanços, tem que se reconhecer avanços em relação à Justiça e Segurança Pública nos últimos anos. O ministro Jungmann, em especial, criou esse Fundo de Segurança Pública, que é algo relevante para o país e está buscando desenvolver uma política nacional de segurança pública. A Justiça também tem iniciativas relevantes e importantes, mas nós vamos tentar aí, com humildade e esperando contar com um pouco de sorte, vamos tentar aprimorar esses serviços no que forem realizados. Peço desculpas pela extensão dessas considerações iniciais e abrimos para perguntas, então. Tá bom. Pessoal, conforme nós combinamos, vai ser 1 hora de coletiva mesmo, tá? Nós vamos começar, então, com a Globo News, com a repórter Isabela Camargo. Por favor, só se você puder levantar. Pois não. Olá, doutor Sérgio, boa tarde a todos. Queria que o senhor falasse um pouco mais, eu disse que ainda é preliminar, mas o que o senhor excluiria desse pacote de medidas contra a corrupção? Advogados, por exemplo, reclamam da dificuldade que teriam de continuar defendendo seus clientes, se o senhor vê desta forma ou não, o que o senhor excluiria? E o senhor pode adiantar algum nome que o senhor já convidou da Força Tarefa ou da Polícia Federal para acompanhá-la a Brasília? Senhora Isabela, eu agradeço a pergunta, uma pergunta bastante pertinente, mas essas medidas estão sendo ainda estudadas, não é? Então, eu não quero apresentar um pacote muito abrangente no primeiro momento, eu quero apresentar algo que se possa discutir com o Congresso Nacional, aberto ao debate, ao diálogo, à tolerância, mas que nós possamos aprovar num prazo relativamente curto. Eu não quero que seja um projeto que a prorrogação demande anos,
e, sinceramente, eu não fiz ainda essa filtragem. Eu examinei uma série de projetos que parecem muito bons. Por exemplo, é um projeto que prevê lá a regulamentação do lobby, que foi feito pela FGV e pela Transparência Internacional. Me parece um projeto muito bom, mas me parece também um projeto complexo. Não é esse tipo de projeto que eu quero apresentar nesse primeiro momento. Mas, assim, o trabalho dos advogados jamais vai ser dificultado. A ampla defesa não se coloca em questão. O que, no entanto, é algo a ser alterado é um sistema processual que muitas vezes levava aquilo que eu utilizei a expressão diversas vezes, processo sem fim, né? E uma justiça que nunca chegava a lugar nenhum. Processos que envolviam crimes graves que se perdiam nos escaninhos da justiça sem que, às vezes, crimes cabalmente provados recebessem uma resposta institucional. O trabalho do advogado é também ver a justiça. Ele tem que defender o seu cliente dentro dos mecanismos que a justiça dispõe. E ele não pode contar com um sistema de justiça que seja uma garantia de impunidade, mesmo daqueles que sejam culpados por crimes muito graves. A questão dos nomes. Os nomes serão divulgados no momento oportuno. Eu peço desculpas, mas eu não vim preparado para divulgar nenhum nome. Já tenho muitos nomes em mente e algumas sondagens. O fato é que ainda não me decidi se é melhor divulgá-los todos de uma vez ou paulatinamente e qual é o melhor momento. Também acho que eu tenho que conversar isso com o restante do corpo do governo. Ok, próxima pergunta, Rede Brasil, repórter Davi Camilo. Você pode levantar, por favor, Davi. Boa tarde, doutor Moura. A pergunta diante dessa agenda anticorrupção que foi abordada entre o senhor e o presidente eleito, dentre as várias atitudes, inclusive o senhor citou várias delas que serão tomadas, o que o senhor considera, sobre o seu ponto de vista, como prioridade, numa ordem cronológica, o que viria primeiro e também qual o senhor considera a mais complexa dessas situações que devem ser adotadas? Eu teria uma certa dificuldade em indicar uma em específico nesse presente momento. Claro que essas propostas elas têm um valor intrínseco, se elas aumentarem a efetividade do sistema de justiça criminal, respeitando esses direitos. Mas também é verdade que existe um outro valor, um efeito colateral, de gerar um ciclo virtuoso. A expectativa é que se gere um ciclo virtuoso para que nós possamos, vamos dizer assim, retomar padrões mais normais. É complicado dizer isso, mas a corrupção nunca vai encerrar, né? E nem o crime, nós não conseguimos eliminar os crimes, mas os níveis de corrupção e níveis de criminalidade no Brasil são muito altos. Eu conheço, por exemplo, um dono de padaria perto da minha casa e eu, uma certa feita, conversando com ele, ele me disse uma vez que tinha sido assaltado 3 vezes em um mês. Um dono de padaria, não é um dono de um banco. Não é? Tanto que ele acabou tendo que contratar um segurança privado, que isso gera um incremento de custos significativos para um estabelecimento pequeno. E nós nos acostumamos muitas vezes a ver esses níveis de criminalidade com certa naturalidade, como se nós não pudéssemos solucionar esse problema. Eu acho que todo problema é solucionável. Não existe, porém, vamos deixar muito claro, uma expectativa de resolver esses problemas em 6 meses, ou eventualmente em 1 ano, ou 2 anos, ou durante toda essa gestão. Mas é importante iniciar um caminho virtuoso para que nós possamos retomar padrões de vida mais normal. Mas eu fico devendo a resposta específica, porque eu não tenho uma das reformas que me pareça a mais importante no presente momento, até porque elas estão em gestação. Próxima pergunta, repórter da Rede Record, Marcos Souza. Doutor, boa tarde. O senhor falou ontem, numa palestra aqui na Federação das Indústrias do Paraná, que não é político e vai ter um perfil técnico à frente do Ministério. Mas acontece que o Ministério é eminentemente político. A minha pergunta se divide em 2 partes. A primeira, política interna, dentro do governo. O presidente eleito, por exemplo, defende a excludente licitude. E o senhor acabou de falar que confronto policial não é o caminho. Como tratar isso com o Bolsonaro? A segunda pergunta é em relação ao Congresso. A primeira vez que a Lava Jato tentou aprovar algo no Congresso não deu certo. Foram as 10 medidas que foram despedaçadas. Como é que o senhor pretende, o que o senhor pretende mudar no trato com o Congresso e como é que vai ser essa relação nos pontos divergentes com o Bolsonaro?
Apesar do senhor Marco, então, veja, eu acabei assumindo o Ministério e eu sei que essa é uma decisão controvertida, gerou críticas por parte da parcela da imprensa, até críticas até em veículos internacionais. Eu, como disse, eu tomei a decisão que me pareceu melhor para buscar a consolidação desses avanços dos últimos anos em relação à corrupção e nós não corremos um risco de retrocesso. Em minha mente, sempre tem o exemplo lá do caso da Operação Mãos Limpas na Itália, que foi conduzida por magistrados excelentes, foram presas e condenadas muito mais pessoas do que aqui no Brasil, mas a expectativa de que fosse diminuída sensivelmente a corrupção na Itália não se confirmou, ou pelo menos é controvertida. Eu achei que havia oportunidade de consolidar essa agenda, assumindo essa posição. Eu não creio que eu contrariei uma afirmação que fiz há anos ao Estado de São Paulo, de que jamais entraria na política. Na minha perspectiva, na minha visão, eu sigo para atuar numa função eminentemente técnica, para fazer um trabalho técnico de um juiz a cargo desse ministério específico. Não tenho nenhuma pretensão de concorrer em qualquer momento da minha vida a cargos eleitorais, a subir em palanque. Agora, claro, dentro do Ministério é inevitável que se haja um diálogo com outras instituições e, em especial, com o Congresso Nacional. Isso é, de certa maneira, realização de política, mas não é essa a visão que eu tenho desse cargo. Na questão do confronto, veja, embora a estratégia não seja a estratégia do confronto, nós temos que reconhecer que o confronto é uma possibilidade. Então, nós sabemos que nós temos regiões do país que são dominadas por organizações criminosas, até territorialmente, certo? Talvez o problema já tenha sido mais grave no passado, talvez tenha diminuído, mas ainda ele é muito grave. As pessoas que vivem nessas áreas, que são normalmente pessoas de baixa renda, elas vivem quase como num estado permanente de exceção. Imagine você, imagine o senhor vivendo em um bairro dominado por gangues armadas traficantes. Isso é intolerável. Então, isso tem que ser enfrentado dentro de diligências policiais. A estratégia tem que ser evitar qualquer espécie de confronto, até porque isso pode gerar danos colaterais. Havendo, porém, o confronto, tem que discutir, e essa é a posição, me parece, do presidente eleito, tem que se discutir a situação de um agente policial, ou muitas vezes aqui um militar fazendo às vezes de um agente policial, porque as Forças Armadas têm sido convocadas, que eventualmente alveja e leva ao óbito um desses traficantes armados. A nossa legislação, a meu ver, até já contempla essas situações de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Tem que ser avaliado, no entanto, se é necessária uma regulação melhor. Por exemplo, é necessário que o policial espere que um traficante armado atire contra ele de fuzil para que ele possa reagir. Me parece que exigir isso do agente policial é demais, que o risco dele morrer, uma diligência dessa espécie é muito grande. Agora, isso não significa que o confronto policial é uma estratégia a ser perseguida no enfrentamento do crime organizado. Essas são situações limites. Ok, próxima pergunta, TV Band, Douglas Santucci. Bom, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele anunciou que, por exemplo, com a sua chegada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele deve deixar o Ministério da Fazenda e passar a fazer parte do Ministério da Justiça, que gerou até uma certa polêmica na própria Receita Federal. Primeiramente, gostaria que o senhor comentasse isso e também como foi a conversa com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Essa, por exemplo, foi uma medida que já foi anunciada, negociada entre vocês? Você terá essa liberdade de pauta, digamos assim? Algumas questões já foram discutidas sobre isso? Você terá essa liberdade? Em relação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Sr. Douglas, essas questões ainda estão sendo, de certa maneira, estudadas, certo? Mas me foi colocado, e eu acho pertinente, a vinda do COAF para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Porque o COAF, ele trabalha, a função principal dele é trabalhar com prevenção à lavagem de dinheiro
e funcionar como órgão de inteligência contra a lavagem de dinheiro. Isso, a meu ver, tem muito mais relação com a ação da Justiça que com a ação do Ministério da Fazenda. Por outro lado, isso não significa de maneira nenhuma que vai ser prejudicado o bom contato que o COAF tem hoje em dia com a Receita Federal. A grande questão que hoje envolve o COAF, e essa é uma questão de anos, é que é preciso reestruturar o COAF e fortalecer o COAF. Eu acredito que o futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, ele vai estar muito ocupado com questões de economia. Todos aí desejam que a economia brasileira seja revitalizada. E não é o foco de preocupação dele, especificamente, essa temática. Então, acredito que o local mais adequado é o Ministério da Justiça. Havia uma grande preocupação, de outrora, de interferências políticas nesse órgão. Não haverá interferências políticas de maneira nenhuma se ocupar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Isso, inclusive, posição do presidente eleito, que não admitiria qualquer espécie de proteção a quem quer que seja dentro dessa pasta. E eu, como juiz, jamais aceitaria uma postura dessa espécie. Ok. Próxima pergunta, Rede TV, repórter Estela Freitas. Eu vou pedir só escusa aqui um minutinho, vou trocar essa cadeira aqui. Porque... Bom, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva que está sendo concedida pelo futuro ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, no prédio da Justiça Federal em Curitiba. Obrigado. Boa tarde. Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito da flexibilização de armas defendida pelo presidente eleito, e também o senhor fala muito do combate à corrupção e aos crimes organizados, mas a gente sabe que o Ministério da Justiça vai além na questão de defesa de direitos, de proteção. Então, por exemplo, o direito dos índios, a questão da política de drogas, a questão de imigrantes, de fronteiras. Queria saber quais são os planejamentos para essas áreas também. A senhora Estela, né? Isso. Evidentemente, eu tenho muito ciência que as atribuições do Ministério da Justiça são mais amplas do que somente segurança pública e combate a crime organizado e a corrupção. Existem algumas políticas também anticrime que vão ser adotadas que não se resumem a enfrentamento da corrupção e crime organizado. Por exemplo, a ampliação da base de dados de perfil genético é algo que potencializa a solução de homicídios simples, não necessariamente relacionados a crime organizado. Isso também acaba servindo como uma política de proteção a todos, maiorias e minorias. Para essas outras áreas de direitos indígenas, evidentemente, vai haver também uma atenção para essas áreas. Eu apenas coloquei nesse primeiro momento, e veja que eu aceitei o convite quinta-feira, que a agenda inicial, o foco é anticorrupção e anticrime organizado. Mas, certamente, nenhuma das áreas que se encontra no âmbito das atribuições desses dois ministérios vai ser negligenciada. Eu não sei se tinha uma primeira pergunta que eu não respondi. Das armas, certo. Olha, eu conversei a respeito com o presidente eleito e existe uma plataforma na qual ele se elegeu que prega a flexibilização da posse de armas, certo? Então, dentro dessa plataforma eleitoral, me parece que seria inconsistente agir de maneira contrária. Quando nós falamos em posse de armas, nós estamos falando da arma mantida em casa. E, de fato, se houve uma reclamação geral para aqueles que desejam ter o posse de arma, e esse é um desejo que não necessariamente pode ser considerado reprovável, que as regras atuais são muito restritivas, certo? Então, existe uma proposta, uma discussão de flexibilização do posse de armas. A questão é ser discutida a forma como isso vai ser realizado. Eu externei minha preocupação a ele de que uma flexibilização excessiva
possa ser muitas vezes utilizada como uma fonte de armamento para organizações criminosas. Então tem que se pensar, por exemplo, quantas armas que um indivíduo vai poder ter em sua casa. Se for um número exagerado, há um risco de um desvio de finalidade. Quanto à questão do porte, o próprio presidente eleito, nós conversamos, ele tem uma posição que isso deve ser mais restrito do que a posse. Aí tem que se discutir depois os detalhes dessa proposta. Ok, pergunta agora da RPC TV Globo, repórter Malu Maza. Boa tarde, doutor Sérgio. Gostaria de saber também a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal, que também é uma bandeira defendida pelo presidente eleito, e também a respeito da ampliação da lei antiterrorismo, que poderia considerar terrorismo e invasão de propriedades. Qual que seria a sua avaliação sobre esses dois pontos? Existe uma série de questões que têm que ser discutidas mais profundamente com o governo, e para nem todas nós temos posição. O que eu posso falar é minha ideia em relação a isso. Quanto à maioridade, existe uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada anos atrás, que prevê redução dessa maioridade para 16 em casos de crimes graves, com resultado morte ou lesão corporal grave, ou casos de estupro. A pessoa menor de 18 anos deve ser protegida, o adolescente. Muitas vezes eles não têm uma compreensão completa das consequências dos seus atos, mas um adolescente acima de 16 já tem condições de percepção de que, por exemplo, não pode matar. Então, se tem um tratamento diferenciado para esse tipo de crime, me parece algo assim bastante razoável, certo? Se pode argumentar, eu já ouvi muitos argumentos, isso não resolve o problema da criminalidade, de fato, mas existem questões relativas à justiça individual, de pais de família que muitas vezes perdem os seus filhos, as suas filhas, ou filhos e filhas que perdem os seus pais, ou parentes, ou amigos, e que são vítimas de um assassinato praticado por alguém acima de 16 anos. Então, a mudança também é para dar, vamos dizer, fazer justiça nesses casos. Não é tanto relevante se isso implica numa redução geral da criminalidade, também é importante a redução a justiça individual desses casos, dar justiça a essas pessoas. Mas, como eu disse, essa é uma posição pessoal a ser discutida dentro do âmbito do governo. Ok, próxima pergunta agora do UOL, Bernardo Barbosa, repórter do UOL. A questão... eu acabei esquecendo. Também aqui uma questão pessoal a ser discutida. As pessoas têm liberdade de manifestação, de expressão, e não é diferente com movimentos sociais. No entanto, quando existem situações relativas à lesão de direitos de terceiro, invasão de propriedade privada, às vezes nem com motivações sociais, mas com motivações político-partidárias, quando existem danos ou lesões a pessoas, não se pode tratar esses movimentos como inimputáveis. Então, eles têm que responder por eventuais agressões de direitos a terceiros. Me parece, no entanto, que qualificá-los como uma espécie de organização terrorista é algo que não é consistente, certo? O que não significa que devem ser tratados como inimputáveis. Então, existe uma lei, uma ordem que tem que ser aí observada, mesmo por esses movimentos. Mas, em nenhum momento, se tem a intenção de criminalizar, vamos dizer assim, manifestações sociais ou coisa da espécie. Manifestações sociais ou coisa da espécie. Boa tarde. Queria perguntar para o senhor sobre uma declaração que o senhor deu no evento público, se não me engano, em 2017, a respeito da ditadura militar, que o senhor avaliou que a ditadura militar no Brasil foi um erro. E o presidente eleito já manifestou várias vezes, ser favorável, ao regime daquela época. Então, queria saber como que o senhor vê essa divergência de... Os olhos estão voltados para 2019. Essas discussões sobre os eventos que aconteceram no passado têm gerado certa polarização. Eu não vejo essa discussão como salutar nesse momento. Houve um movimento, eu utilizei essa expressão, golpe militar naquele momento.
A minha percepção é que existe uma certa insatisfação no âmbito militar, como se os militares tivessem feito aquilo sozinho. Mas havia também reivindicações da sociedade, de parte da sociedade civil, né, para que eles tomassem aquelas posições específicas. Então, me parece que essas insatisfações são mais relacionadas com o fato de que os militares muitas vezes hoje são apontados como os únicos responsáveis do que propriamente outra coisa. Mas eu não estou assumindo o Ministério da Justiça e Segurança Pública para discutir os fatos da década de 60 ou 70. Ok, próxima pergunta, Adriana Juste, do site G1. Pessoal, só avisando, tem dois pedestais aqui na frente com microfone, caso queira já pode pegar o próximo a perguntar. Boa tarde, doutor. Com relação a essas divergências, as propostas apresentadas pelo presidente eleito Bolsonaro, o senhor já falou que conversou com ele inicialmente, que, pelo que eu entendi, vai ser tranquilo o senhor apresentar essas divergências, mas quando ele for considerado seu chefe, o senhor acha que vai ser da mesma forma, já que ele é a favor de algumas propostas? E com relação à Operação Lava Jato, o senhor que dedicou tanto tempo à frente dessa operação de combate à corrupção, o que o senhor espera do próximo juiz que vai assumir esses processos? Senhora Adriana, veja bem, eu conversei com o presidente, eu tive esse primeiro contato, como eu disse, não tinha um relacionamento com o senhor presidente, me pareceu um homem bastante sensato, ponderado, né? Na campanha eleitoral, todos os exageros possíveis foram cometidos até para desconstruir a imagem dele, mas pessoalmente me pareceu uma pessoa muito sensata. Eu acho que eu assumo uma posição no governo e tenho muita ciência de que eu sou numa posição subordinada, né? Eu fui conversar com ele com uma proposta de trabalho para verificar se nós tínhamos convergência. O resultado da conversa foi positivo. Ainda que possa não haver uma convergência absoluta, nós podemos conversar e cada um ceder nas suas posições. Ou ele, evidentemente, dá a última palavra, a decisão final é dele. Eu vou tomar a minha decisão se para mim vamos dizer assim, continuo ou não continuo. Eu acho que as pessoas têm que ter tolerância aí com as opiniões alheias e saber sempre que não são os senhores da razão. Então, eu sou uma pessoa disposta a ouvir e, eventualmente, mudar meus posicionamentos. Certo? Tenho bem presente que há uma relação de subordinação aqui. A questão da juíza, a juíza que vai assumir os casos, a doutora Gabriela Hart, é uma pessoa absolutamente preparada. É uma juíza competente, íntegra. Ela não é uma juíza que surge agora, ela já tem um longo histórico dentro da Justiça Federal, com casos processuais relevantes. Ela mesma me substituiu no âmbito da Operação Lava Jato, e foi por ter certeza que a Operação Lava Jato estaria em boas mãos que eu me senti mais confortável de tomar essa decisão, de aceitar esse convite. Ok, próxima pergunta, Paraná Portal, repórter Roger Pereira. Boa tarde, doutor. Na sua explanação inicial, o senhor citou que a sua nomeação, a sua indicação, o convite, o aceite para ser ministro, nada tem relação com o processo do ex-presidente Lula, com a prisão de Lula. Mas, durante o período eleitoral, o senhor tomou pelo menos 2 decisões em processos relativos ao presidente Lula que geraram críticas, como o levantamento do sigilo da apelação do Palocci e o adiamento do depoimento do próprio Lula, que o senhor, que marcou o depoimento, depois resolveu adiar, alegando possível utilização política de Lula nesse depoimento. Como convencer a população que isso não foram medidas políticas? Olha, existe todo um histórico da Operação Lava Jato e esse histórico é no sentido de que nós sempre demos aos fatos e às provas a máxima publicidade. Não cabe ao judiciário, isso inclusive está na Constituição brasileira, que os julgamentos são públicos, os processos são públicos. Não cabe ao judiciário servir de uma espécie de guardião de segredos sombrios dos governantes. Os governados têm o direito de saber o que fazem os seus governantes, mesmo da sombra. Então, essa não foi uma atitude tomada agora. Isso foi algo feito desde 2014. Em diversos momentos,
Nós sofremos críticas, eu sofri crítica, por conta dessa publicidade. Muitas vezes com a identificação dessa publicidade como se fosse uma espécie de vazamento. Mas o fato é que apenas se cumpria a Constituição. Vazamento é quando tem uma publicidade ilegal, quando aquilo é divulgado por baixo dos panos, não no âmbito de um processo público. Então, em relação à colaboração do ex-ministro Palocci, havia um processo no qual eu precisava proferir uma sentença e no qual ele reclamava benefícios decorrentes de uma colaboração que ele havia celebrado com a Polícia Federal. E esses elementos não estavam nos autos. Então, precisava trazer esses elementos aos autos. Não é? Quando se divulga notícia falsa em eleições, isso é fake news. Quando se divulgam informações verdadeiras, isso é direito à informação. Eu acho que eu não tinha sequer o direito aí de, por conta das eleições, né, deixar de tornar público aqueles fatos quando havia uma necessidade do processo. A outra situação dos depoimentos. Dos depoimentos, eu achei que poderia haver uma exploração política indevida, em especial eu tive presente que poderia haver um risco, né, por conta do depoimento do ex-presidente Lula, porque em todos os depoimentos anteriores houve uma convocação, né, de militantes partidários para uma espécie de suporte político ao ex-presidente, e num ambiente polarizado de eleições, poderia haver até confrontos, né, entre militantes de um lado e militantes do outro. Então havia ali uma razão de segurança, principalmente, que me levou à decisão de prevenir a realização daquele ato durante o período eleitoral. Tá? Muito bem. Agora a próxima pergunta, Agência Brasil, repórter Pedro Vilela. Essa é a última pergunta das agências. Depois partimos para as perguntas das rádios. Tá. Doutor, sobre a questão da CGU, né, quer dizer, até existe toda uma literatura também internacional nessa questão de órgãos de controle, como que devem ser externos, ter essa autonomia e independência, até na questão das 10 medidas, isso vinha também, esse reforço, mas o órgão vem perdendo o status nos últimos anos, foi reduzido a ministério e agora cogita-se que ele será incorporado a esse ministério que o senhor deve assumir, talvez numa condição de uma secretaria, não sei, eu queria que o senhor explicasse que papel que vai ter essa nova CGU, que papel que o senhor enxerga para esse órgão de controladoria no desempenho do futuro ministério que o senhor vai assumir. E uma outra questão, rapidamente. São duas. Não, mas é sobre a agenda. O senhor vai ter agenda com o ministro Jungmann essa semana, amanhã, em Brasília? Eu queria que o senhor pudesse vamos deixar claro que é só uma pergunta por repórter. Se eu quiser responder a segunda, eu respondo. Então, vou responder brevemente. Em relação ao primeiro ponto, está sendo estudado. Tá? Não existe aí uma posição definitiva quanto a isso. Certo? Isso não tem que ser uma decisão somente minha, mas tem que ser uma decisão de governo quanto à incorporação ou não da transparência e CGU ao futuro Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Do outro ponto, sim, devo ter encontros com o ministro Raul Jungmann. Eu, como disse, o ministro tem se destacado nessa área, tem feito, está dando estrutura ao Ministério de Segurança Pública para que, a partir daí, se possa avançar, isso num período relativamente curto de tempo. E nós devemos, sim, discutir a transição. Tenho, em princípio, um bom relacionamento com o ministro. Ok, vamos começar agora as perguntas das rádios. Começando pela Rádio Gaúcha, repórter Eduardo Matos. Depois Band News, CBN Curitiba, depois Banda B. Doutor Sérgio Moro, nessa negociação, nessa conversa que o senhor teve com o presidente eleito Jair Bolsonaro, o senhor chegou a colocar como condicionante para aceitar o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública uma vaga lá na frente no Supremo Tribunal Federal? Em 2020 é bom a gente lembrar que se aposenta o ministro Celso de Mello e em 2021 o ministro Marco Aurélio. Obrigado. Senhor Eduardo, a pergunta é bastante pertinente, mas não, eu não estabeleci condições. Não é? Eu fui conversar com o presidente eleito com uma pauta para nós sabermos onde nós teríamos convergências e onde nós teríamos divergências superáveis, certo? Eu jamais procuraria o presidente eleito e estabeleceria condições para assumir tal qual cargo público. No que se refere ao Supremo Tribunal Federal,
Não existe uma vaga no momento. E não faço aqui nenhum juízo de censura à sua pergunta, mas nem acho muito apropriado a discussão a respeito de uma vaga no Supremo Tribunal Federal atualmente. Eu tenho um grande apreço, um grande respeito, como eu acho que é generalizado pelo ministro Celso de Mello. Eu acho que é um dos grandes magistrados do Supremo Tribunal Federal, não só na composição atual, mas na história do Supremo Tribunal Federal, e não me sinto confortável em discutir essas questões especificamente. Quando no futuro surgirem vagas e eventualmente houver a possibilidade, aí isso tem que ser discutido nesse novo contexto. Próxima pergunta, Band News, repórter Lenise Klenk. Boa tarde, doutor Moro. O senhor, embora tenha dito ontem que o seu cargo se trata de um cargo absolutamente técnico, né? Também admite que vai haver relacionamentos políticos. Eu diria predominantemente técnico. Mas vai passar por relacionamentos políticos importantes e entre esses relacionamentos o senhor deve estar na presença, na companhia do deputado Onyx Lorenzoni, que admitiu, inclusive, ter se valido de Caixa 2 em campanha eleitoral. E assim como ele, outras pessoas que são investigadas, inclusive condenadas, Magno Malta, Alberto Fraga, são alguns desses nomes. O senhor chegou a dizer que Caixa 2 é mais nocivo, né, ou que seria um dos atos mais nocivos em termos de corrupção, porque desequilibra o jogo democrático. Eu queria saber como é que o senhor vai enfrentar esses relacionamentos, como o senhor deve se posicionar diante dessas figuras na sua relação política no governo. Em realidade, o que eu disse, falando sobre o crime de corrupção, foi que nesses casos descobertos na Operação Lava Jato, havia um caso de corrupção em que agentes públicos, políticos, enriqueciam ilicitamente. E havia um caso de corrupção em que o dinheiro era destinado a financiamento fraudulento de eleições. Aí o que eu argumentei é que nesse segundo caso, corrupção com financiamento fraudulento é até pior do que no primeiro caso, que afeta o jogo político democrático. Então é um pouquinho diferente. Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. Eu acompanhei o trabalho dele durante a discussão do projeto das 10 medidas, e eu posso dizer que ele foi um dos poucos deputados naquele momento. Não vai aqui um juízo de censura ao Congresso naquela época, era um outro contexto, mas ele foi um dos poucos deputados que defendeu a aprovação daquele projeto das 10 medidas, mesmo sofrendo ataques severos da parte dos seus colegas. Quando aquele projeto foi totalmente desfigurado, ele era uma figura até desalentada pelo tanto que ele lutou para a aprovação daquele projeto naquele momento. Quanto a esse episódio no passado, ele mesmo admitiu os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para repará-lo. Próxima pergunta, CBN Curitiba, repórter Cristina Cecil. Boa tarde, doutor Moro. Como o senhor mesmo mencionou já em alguns momentos, o Ministério deve ficar também, além da Justiça, com a segurança. E um dos principais casos que estão sendo enfrentados nesse momento pela segurança, o ministro Raul Jungmann, inclusive, foi diversas vezes lidar com esse assunto, é a situação da fronteira com a Venezuela. O senhor tem um posicionamento, nem que seja pessoal, de momento, com relação ao que pode ser feito? Já se falou muito em possibilidade de fechamento de fronteiras. Isso para o senhor é ou não uma possibilidade? Como lidar com isso institucionalmente? Veja, senhora Cristina, esse é um problema sério que afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro tem um problema relacionado a refugiados. Esse é um tema muito corrente, especialmente na Europa. Já foi até pior no passado, mas hoje ainda existe essa discussão. Existem princípios de solidariedade que têm que ser observados, né? Então, pessoas muitas vezes deixam os seus países fugindo, no caso lá de uma administração bastante questionável, de carências que afetam não só a qualidade da sua vida, mas muitas vezes a própria sobrevivência. Agora, isso tem que ser discutido a nível de governo. Eu não posso aqui dizer especificamente o que vai ser feito. No entanto, meu posicionamento é o mesmo do posicionamento de outros membros do governo, que já declararam publicamente, de que não é possível fechar a fronteira. Não é uma solução viável.
Agora, é necessário verificar o fluxo dessa imigração e tentar absorver essas pessoas também simplesmente não podem ficar, vamos dizer, largadas na rua, abandonadas sem perspectiva nenhuma. Então tem que ser analisada uma melhor solução para essa situação e eu não tenho uma resposta muito precisa qual venha a ser essa solução, até porque não é um problema unicamente da Justiça e Segurança Pública, é um problema que transcende a Justiça e Segurança Pública. Última rádio, Banda B, Flávia Barros. Boa tarde, doutor Moro. A minha pergunta é em relação ao relacionamento com a imprensa. Como que vai ficar? Acho que a primeira convocação para essa entrevista coletiva é um bom sinal de relacionamento com a imprensa, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro já fez algumas declarações em relação a não vou perdoar, vou cortar, né, recursos em relação aos jornais que falem mal de mim, então mintam ao meu respeito. Como que vai ficar o relacionamento com a imprensa? Olha, eu marquei essa entrevista coletiva, eu não sei se devo marcar tantas assim, porque elas dão trabalho e existe toda uma questão de gestão a ser realizada. Eu, novamente, digo que achei que era necessário, nesse primeiro momento, ter uma oportunidade desses esclarecimentos, mas, igualmente, como eu disse, em homenagem à cobertura que a imprensa fez da própria Operação Lava Jato. Ainda que, pontualmente, tenha havido alguma crítica que me tenha parecido um pouco injusta, mas eu acho que a imprensa fez um excelente trabalho e é o papel dela também fazer essas críticas, certo? Eu acho que eu não posso falar sobre as condutas do presidente eleito. Eu acho que ele tem recebido a imprensa e conversado com a imprensa. Agora, às vezes nem sempre na extensão que é possível, mas o diálogo com a imprensa tem sido permanente. Tenho visto entrevistas dele diariamente, às vezes para mais de um veículo. Ok, vamos agora aos veículos impressos, jornais e revistas, iniciando pelo O Globo, o repórter Cleide Carvalho. Boa tarde, doutor Moro. Eu gostaria de saber qual a sua posição pessoal sobre a saída temporária de presos e também sobre a progressão de penas. O senhor pretende limitar o regime hoje de progressão de pena? É uma pergunta bastante pertinente da senhora Cleide Carvalho. Eu não tenho todas as respostas a essas questões. E veja que as propostas que irei realizar ainda serão submetidas, ainda serão conversadas no âmbito do governo e especialmente com o senhor presidente eleito. O governo é dele e ele dá a última palavra, evidentemente, a essas proposições. Uma delas, no entanto, das propostas que eu já adiantei é que não se pode aí progredir preso que não esteja preparado para a ressocialização. Preso que tem vinculações com o crime organizado é inviável. Isso incluiria, certamente, benefícios prisionais como essas saídas. Há uma noção corrente, e eu acho que é acertada da população, que determinados crimes no Brasil recebem penas muito pouco severas. Claro que na extensão das penas, elas parecem elevadas, pessoa condenada por homicídio lá há 20, 30 anos, mas na prática ela acaba cumprindo um tempo muito reduzido por conta dessas perspectivas de progressão. Embora a progressão seja relevante para a ressocialização, eu acho que muitas vezes se barateia a vida quando se tem uma progressão muito generosa para esses crimes mais graves, especialmente casos de homicídio. Não raramente nós vimos nos jornais informações de que pessoas que cometeram homicídios qualificados sendo colocadas em progressão de regime com menos de 10 anos de cumprimento de pena. Casos até famosos, aquela artista global que foi assassinada no passado, o responsável pelo homicídio não cumpriu mais do que 10 anos em regime fechado ou um período aproximado. Agora já há uma discussão que até surgiu nos jornais de uma possível progressão
Nardoni, responsável pelo homicídio qualificado de sua filha. Então, o regime tem que ser um pouco mais rigoroso nesses casos. O que não significa que nós não tenhamos presente a importância da ressocialização do preso. Mas é possível discutir essas regras e ajustá-las para evitar um tratamento inadequado nesses casos de crimes graves. Rápido, pessoal, só um minutinho, tomou. Gente, ele só combinou uma pergunta, está com tempo apertado, por favor. Se der, você faz o complemento depois, Cleiton. Vamos passar para o próximo, em respeito aos nossos colegas. Vamos passar para o valor econômico, repórter Rafael Moro Martins. Boa tarde, doutor. Aqui na frente. Aqui, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, o juiz Gerardo Colombo, italiano, que foi um dos que tocou processos da Operação Manipulite, ele disse em uma entrevista que, se não me falha a memória, foi vinculado pelo UOL, que considerou a ida do senhor ao Ministério precipitada. Ele considerou que devia haver um intervalo entre a sua saída da magistratura e a sua entrada na política. Ele mesmo usou esse termo. Eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito dessa opinião dele e reforço também a segunda pergunta que a Cleide tinha feito. É apenas uma pergunta. Já são duas. Já são duas. Uma pergunta apenas. Pois é uma resposta de 30 segundos. Se for dentro de outra pergunta, ok. Nós combinamos isso com todos, né? Acho que tem que respeitar os outros colegas. Esse tempo que a gente está discutindo, ele podia estar respondendo. Mas não, vamos manter a combinação que nós fizemos, né? Doutor Moro, por favor. Veja, muito rapidamente, então. A grande corrupção também tem que ter um tratamento mais severo. E se pode, desse tratamento mais severo, se pensar também nas regras de progressão diferenciadas. A pequena corrupção, um guarda de trânsito que recebeu uma propina num sinaleiro, ele não ser preso, responder por uma pena menor, alternativa, algo até aceitável, ou eventualmente se houver uma prisão ele progredir rapidamente, mas a grande corrupção realmente é necessário se pensar em regras mais rigorosas. A questão do magistrado, o Colombo, eu tenho um grande respeito por ele, conheci ele pessoalmente. Às vezes as pessoas têm algumas informações distorcidas, né? Isso passa do pressuposto daquela fantasia de que o ex-presidente foi condenado indevidamente, né? E como se isso fosse um ato unipessoal do juiz Moro. Terrível falar terceira pessoa, mas só dessa vez. O fato é que houve um crime, tá? Houve uma captura da Petrobras, talvez um dos maiores escândalos criminais de corrupção do mundo, em que bilhões de dólares foram pagos em propinas em contratos da Petrobras com suas principais fornecedoras, e isso serviu para enriquecer ilicitamente executivos da Petrobras e agentes políticos que lhe davam sustentação, incluindo diversas figuras políticas, incluindo aqui o caso do ex-presidente. E, como eu disse, ele foi condenado não por mim apenas. Há uma decisão no Tribunal de Apelação. Essa decisão substitui a minha. E todas as decisões dos tribunais superiores são no sentido, no momento de manutenção dessa condenação e da prisão. Então, quando se tem a desinformação de que há um desvio nessa condenação, se pode chegar a essa conclusão, né, de que houve uma espécie de recompensa. Mas veja, o que foi é o juiz cumprindo o seu dever. E essa sentença eu apresentei em meados de 2017, sem qualquer relação aí com as eleições desse ano. Eu cumpri o meu dever, assim como eu cumpri o meu dever nos vários outros casos criminais que chegaram nas minhas mãos, envolvendo os mais diversos agentes, seja pagadores de propina, sejam executivos da Petrobras, sejam intermediários ou sejam agentes políticos de diferentes partidos. Apenas agora a minha percepção é que eu tenho condições de fazer um bom trabalho no Ministério da Justiça e da Segurança Pública e consolidar esses avanços. E para mim isso é mais importante do que ficar preso numa fantasia produzida que no fundo é um álibi falso. Ok, próxima pergunta, Diário Catarinense, repórter Samuel Nunes.
Olá, doutor, boa tarde. É o seguinte, o senhor falou mais cedo sobre investimentos na área de segurança pública, inteligência, mas o país vive uma situação de um déficit de 149 bilhões, pela estimativa deste ano. Eu queria saber de onde o senhor pretende tirar dinheiro para implantar essas políticas quando assumir o Ministério da Justiça. Bem, num cenário de escassez de recursos, sempre é necessário foco e estabelecer prioridades. No próprio âmbito da Operação Lava Jato, essa foi uma política adotada no início. Qual foi um dos motivos do relativo sucesso da Operação Lava Jato? Você cria a força-tarefa e você focaliza os recursos existentes para investigar e apurar aqueles crimes, porque naquele momento eles são mais importantes e são crimes de elevada gravidade. Eventualmente alguma coisa fica de fora, mas com a focalização se pode avançar muito. De todo modo, foi criado no decorrer desse ano o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem até recursos orçamentários significativos. Então é possível realizar um bom trabalho no âmbito da Justiça e da Segurança Pública. O orçamento está aprovado, não é dizem que é o maior orçamento da pasta, da história. Então, é possível, sim, fazer um bom trabalho. Mas, de todo modo, como eu disse, sempre o foco é importante, sempre eficiência, sempre evitar desperdiçar o dinheiro do contribuinte. Se existe dinheiro disponível, tem que se tentar extrair o máximo possível daqueles recursos para alcançar o melhor resultado. Esse é um dever do serviço público. E próxima pergunta, Folha de Londrina, repórter Mariana Franco Ramos. Pode levantar, Mariana, por favor. Pode se sentar. Boa tarde, doutor. A Constituição Federal veda que um juiz de direito exerça atividade político-partidária, incluindo a função de ministro, apesar do senhor considerá-la uma função técnica e não política, né? Por que o senhor optou por tirar férias agora e não pedir exoneração imediatamente? Isso, de alguma forma, não fere a legislação? Não, veja, tem havido uma discussão sobre isso. A meu ver, a parte de uma premissa equivocada. Eu não posso ir para o Executivo, assumir um cargo no Executivo e manter meu cargo de juiz. Isso não está acontecendo. Eu só vou ser nomeado para esse cargo e tomar posse em janeiro. Então, o que eu fiz por hora é me afastar da jurisdição, o que é necessário, e no momento próximo à nomeação, eu vou me exonerar. Isso já não tenho nem como assumir o cargo sem me exonerar. E já coloquei isso no papel, não há nenhuma dúvida em relação a isso. E eu tirei essas férias para que eu possa. Veja, eu não estou praticando atos no presente, eu estou planejando a participação num governo futuro, que exige aí um planejamento prévio. Eu não pedi exoneração desde logo, porque, olha, eu não enriqueci no serviço público, eu preciso dos vencimentos do serviço público para a minha manutenção. E, principalmente, a grande indagação, como juiz, um efeito colateral negativo desses grandes casos são as ameaças e os riscos que os juízes sofrem. Eu fico imaginando, eu peço exoneração hoje e daqui a um mês acontece algo comigo, como é que fica a minha família? Não fica nem com a possibilidade de ter uma pensão, por exemplo, para a sua subsistência. Então eu devo correr esse risco de deixar minha família do desamparo quando, na verdade, eu não estou assumindo o cargo no Executivo, nesse primeiro momento. Eu estou saindo da jurisdição e tirando férias. Então, sinceramente, eu não vejo problema. Me parece que aí existem situações de fantasmas da mente e as pessoas deveriam se preocupar com coisas... Não estou aqui censurando sua pergunta, certo? Eu acho que é uma pergunta pertinente e ótimo que a senhora o fez para que eu possa esclarecer. Mas qual é o problema do juiz tirar férias e começar, vamos dizer, a planejar o que vai fazer no futuro? Então, não estou assumindo o cargo. Ok, próxima pergunta, Jornal Gazeta do Povo, Kelly Cadanaus.
Boa tarde, doutor. O senhor disse ontem numa palestra na FIEP que aceitou o cargo de ministro do governo Bolsonaro para afastar aí alguns receios infundados em relação à próxima gestão, né? Queria saber que receios são esses que o senhor acha que são infundados e que o senhor gostaria de afastar e como que o senhor vai trabalhar ali para garantir o Estado democrático de direito, como que o senhor pretende, como subordinado do presidente, garantir a democracia como ministro? A minha avaliação que eu tenho do presidente eleito é que é uma pessoa moderada, né? Inclusive, essa própria conversa pessoal me mostrou mais claramente isso. O presidente eleito, inclusive, moderou o discurso durante as eleições e tem, em suas manifestações recentes, apresentado esse discurso mais moderado. Eu não vejo em nenhum momento um risco à democracia e ao Estado de Direito, certo? No entanto, a afirmação que eu fiz é que existem alguns receios, a meu ver, infundados, e a minha presença no governo também pode ter um efeito salutar de afastar esses receios infundados, porque, afinal de contas, eu sou um juiz, eu sou um homem de lei, né? Então eu jamais admitiria qualquer solução que fosse fora da lei, como também o presidente eleito. Mas, às vezes, para convencer as pessoas, é preciso reforçar o argumento. Próxima pergunta, só um minutinho, gente. Deixa eu só explicar. Faltam mais 20 minutos para a gente encerrar. Temos mais 7 repórteres aguardando também na lista de suplência para fazer perguntas. Se a gente fizer 2 perguntas, a gente vai gastar todo o tempo. Vamos lá, então. Veículo Bem Paraná, Nasley Rezende, repórter. Boa tarde, doutor. O senhor disse que vai assumir o cargo e o presidente eleito disse que o senhor tem autonomia, 100% de autonomia para combater a corrupção, mas que vai ter que encontrar um meio termo nas questões relacionadas à segurança. O senhor vai se deparar com questões pontuais, como a proposta do presidente, como a colega mencionou, de classificar como terrorismo as invasões de terra. E não é só isso, por exemplo, ele pretende retirar da Constituição qualquer medida que relativize o conceito de propriedade. Então, por exemplo, um movimento invade uma terra contestada judicialmente, que foi grilada muitas vezes, enfim, um universo de possibilidades. O senhor vai se deparar com isso. A Força Nacional, aqui no Paraná, inclusive, já atuou como mediadora de conflitos entre a Polícia Militar e os integrantes de movimentos nesse sentido, né? Então, a minha pergunta acaba se dividindo em 2, mas é uma só. O senhor também acabou assumindo nesse sentido, tendo em vista que você vai ter que se submeter à vontade do presidente eleito, e ele vai usar o capital político do seu nome como integrante... A pergunta está um pouco lenta, né? Está um pouco lenta, não, desculpa, longa. Sim. Acho que podia resumir a pergunta. O presidente eleito vai usar o capital político do seu nome dentro do governo. O senhor não vê outra possibilidade de nome que é defender essa mesma agenda que o senhor dentro da área da corrupção e que não fosse o seu próprio nome, nesse exato momento pós-eleição, tendo em vista que o senhor é o juiz que condenou o ex-presidente Lula, etc. Não tem outro nome no país que defendesse a mesma agenda do senhor, que não doasse esse capital político ao principal concorrente do ex-presidente Lula? Vamos à resposta. Olha, repetindo, né, a sua pergunta, eu passei os últimos 4 anos, mais de 4 anos na Operação Lava Jato, com todo o impacto que ela teve, de condenação de pessoas economicamente poderosas, politicamente poderosas. Passei dia a dia pensando que inevitavelmente chegaria um momento em que a mesa seria virada e que tudo o que foi feito poderia ser reduzido a pó. Talvez seja um temor equivocado, mas era uma realidade presente. E, de repente, se tem a oportunidade de assumir uma posição relevante em Brasília para consolidar os avanços que foram feitos nos últimos anos. E aqui não se engane, quando se fala em combater a grande corrupção, a corrupção sistêmica, o que nós estamos falando não é propriamente punir criminosos. O que nós estamos falando é resgatar também a democracia, aprofundar a democracia. Porque quando governantes, quando esses agentes políticos, quando pessoas poderosas cometem esses crimes e permanecem impunes, isso representa o enfraquecimento da lei. Isso representa o enfraquecimento daquela expressão que se utiliza do rule of law. Isso faz parte da democracia, né? Que todas as pessoas sejam tratadas iguais
seja em benefícios, seja em sanções, quando praticarem comportamentos criminosos. Eu recebi esse convite e eu achei que eu tinha a oportunidade de fazer algo relevante. Né? Há um precedente, que eu considero bastante, magistrado antimáfia Giovanni Falcone, e aqui, para deixar muito bem claro, não existe uma comparação. O trabalho do Giovanni Falcone é um trabalho que é admirado pelos juízes do mundo inteiro, e o meu trabalho não chega à sombra do trabalho do Giovanni Falcone, mas o Giovanni Falcone foi um magistrado que rompeu a tradição de impunidade da Cosa Nostra siciliana na década de 80. Antes a máfia cometia crimes e ficava impune. E nada acontecia. Graças ao trabalho dele e dos seus pares, também da polícia, também do Ministério Público, houve uma quebra dessa tradição de impunidade que teve uma relevância muito grande. A máfia continua lá, mas sem aquele poder de outrora. O próprio Giovanni Falcone, muito melhor do que eu, em março de 1991, aceitou um convite para compor o Ministério da Justiça, o executivo italiano, na condição de diretor de assuntos penais. E o trabalho dele teve grande relevância. Consolidou vários avanços no trabalho de enfrentamento da Cosa Nostra naquele período. Se eu tiver sorte, eu posso realizar, não vou dizer algo igual, mas algo pelo menos que seja próximo, certo? Então eu achei que é uma oportunidade que eu não deveria abrir mão. Haveriam outras pessoas? Talvez, né? Mas a oportunidade foi colocada para mim. Ok, vamos agora aos veículos remanescentes. Nós temos 8 veículos. Peço a todos os colegas que sejam breves e rápidos nas perguntas, por favor. Começando pela RIC TV, Guilherme Rivaroli. Doutor Moro, boa tarde. Em alguns momentos, quando o senhor foi perguntado sobre as possíveis divergências no relacionamento com o futuro presidente, o eleito presidente Bolsonaro, não nos pareceu uma resposta direta. Como é que o senhor vai se posicionar diante disso? Porque o senhor é um homem de posições firmes, tanto quanto ele. Como é que vai ser esse choque de relação ou de divergências entre vocês? Eu acredito, senhor Rivaroli, que isso não é uma situação peculiar. Em qualquer governo existe um presidente e existem os seus ministros. E não necessariamente existem posições convergentes em absoluto 100%. Quando surgirem as divergências, isso tem que ser objeto de discussão no âmbito do governo. Eu vejo isso com absoluta naturalidade. A conversa, no entanto, que nós tivemos na última quinta-feira foi bastante produtiva. Salvo engano, até ele declarou publicamente que teria havido um 100% de concordância. Houve ali algumas divergências razoáveis e é possível que nessas divergências razoáveis nós cheguemos a meio termo. E eu não tenho nem a menor dúvida que a decisão final é do presidente da República. Agora, no que me for possível, eu pretendo convencê-lo a tomar a melhor decisão. Eventualmente, até posso estar equivocado, a melhor decisão pode ser a dele, mas eu vou defender meus posicionamentos perante o senhor presidente com absoluto respeito. Ok, vamos para a próxima pergunta. KTVE, Sara Hertal. Boa tarde, doutor Moro. Anteriormente, o senhor falou que uma das suas propostas era a avaliação da segunda instância. Eu gostaria que o senhor comentasse se o senhor já se posicionou a favor da prisão em segunda instância, se o senhor tem pretensão em trabalhar junto ao Supremo para tornar isso uma regra. Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que um dos avanços institucionais mais relevantes no enfrentamento da grande corrupção, e vamos dizer da criminalidade em geral, foi os novos presidentes do Supremo Tribunal Federal, tomados a partir de 2016, que passaram a admitir a execução de uma condenação criminal após uma decisão da Corte de Apelação, ou seja, após segunda instância. Há muita discussão sobre isso e tem que se respeitar os entendimentos diferenciados. Há quem diga que fere a presunção de inocência, não fere. Nos Estados Unidos, que é um dos berços da presunção de inocência, na França, que é um dos berços da presunção de inocência, isso é admitido. Até nos Estados Unidos, como regra, a partir da decisão de primeira instância. Então, se esses países que são berços da presunção de inocência admitem a execução após um julgamento de apelação, quanto mais aqui o Brasil.
Na posição de Ministério da Justiça, sim, eu vou defender publicamente a posição, né, de que o Supremo deve manter esses precedentes, respeitosamente, evidentemente, não cabe a mim aqui, né, pressionar o Supremo de alguma maneira. Vou externar minha posição pública, respeitosamente ao Supremo Tribunal Federal, esperando que o Supremo mantenha esses precedentes, certo? Paralelamente, se pode cogitar na apresentação de um projeto de lei, para deixar isso mais claro na legislação. Essa é uma das propostas possíveis a serem apresentadas. Eu acho, no entanto, que tem que ser estudado com a área política, né? A área de coordenação política do governo. Melhor esse ponto. Ok, vamos lá para a próxima. Rede Massa, Jairo Nascimento. Jairo Nascimento. Boa tarde, doutor. Durante essa eleição, o presidente Bolsonaro, ele teve um trabalho de marketing diferenciado em relação aos demais, centralizado, etc. O senhor acha que já temeu, já passou pela sua cabeça que a sua indicação pode ser também um trabalho, uma cartada de marketing dele? Já pensou como o senhor poderia ser tratado como um troféu dentro do governo ou não? Eu não acredito nisso, sinceramente. Eu fui convidado com a expectativa de que eu possa realizar um bom trabalho dentro de uma convergência de planos que foram discutidos, e também essa é a minha pretensão. Apresentar. Se isso pode ser explorado politicamente em favor, me parece que se faz um bom trabalho, é natural que o governo possa, vamos dizer assim, faturar politicamente com esse episódio. Mas é isso que se deseja de qualquer governo, que ele faça um bom trabalho. Não acho que existe aí uma precedência de uma coisa em relação à outra. Ok, vamos para a próxima. Rádio Nacional, Lucas Leon. Boa tarde, doutor Moro. Em relação ao projeto Escola Sem Partido, que o governo de Bolsonaro defende, inclusive ele tem pedido para que alunos gravem professores em sala de aula, reclama muito de uma doutrinação marxista dentro das escolas. Eu queria saber a opinião do senhor em respeito a esse projeto e a questão constitucional. O Supremo tem dado sinais de que a Escola Sem Partido seria inconstitucional. Gostaria de sua opinião sobre isso. Olha, em princípio essa é uma questão da pauta de educação, da pasta de educação, e não na pasta da Justiça e da Segurança Pública. Eu tenho o compromisso pessoal, não me foi exigido, mas é um compromisso pessoal, de não opinar sobre assuntos relativos a outras pastas. Eu não acho apropriado. Seria a mesma coisa que me perguntar sobre a taxa de câmbio. Eu não creio que eu devo me manifestar. Se o Ministério da Justiça e de Segurança Pública for questionado sobre essa situação, aí, evidentemente, será externada uma posição. Mas, assim, o governo nem começou, então não existe uma proposta concreta sobre esse tema no âmbito do governo que nem tomou posse. Próxima pergunta, TV Brasil, Paulo Leite. Boa tarde, doutor Moro. O senhor já falou aqui sobre a redução da maioridade penal, mas para mim não ficou muito claro se o senhor é a favor dessa redução em todos os casos. O senhor até falou que um adolescente de 16 anos já sabe que não pode matar. O senhor é a favor dessa redução para todos os casos, em alguns casos? Queria que o senhor... Não, existe uma proposta de emenda constitucional para reduzir essa maioridade para 16. Melhor, reduzir a menoridade para 16, tá? E relacionada a crimes graves, tá? Especialmente aí crimes contra a vida, ou crimes que resultem em grave lesão corporal, ou crimes de estupro. Eu acho que para esse tipo de criminalidade, um adolescente acima de 16 anos já tem plenas condições de responder pelos seus atos. E essa é uma questão, como eu disse, pode ter algum impacto positivo na redução da criminalidade? Talvez, não sei. Mas também é uma questão de justiça individual, de vítimas de crimes dessa espécie poderem ver a justiça ser realizada. O tratamento atual dado a esses crimes de penas que são extremamente reduzidas, né, é bastante insatisfatório. E me parece que esse é um sentimento geral da sociedade. Claro, não se pode dizer aí que existe um consenso em relação a isso, mas existe uma compreensão de que esses crimes precisam de um tratamento diverso.
certo? Okay. Mas veja, só dizendo aqui, essa é uma posição pessoal, não pode dizer que é uma posição do governo, tá? É uma questão a ser discutida no âmbito do governo. Próxima pergunta, Jornal Folha de São Paulo, Estelita ou Camila Matoso, uma das duas. Boa tarde, doutor Moro. Aqui. Camila Matoso. Muito prazer. O senhor falou aqui algumas vezes hoje que o Bolsonaro é ponderado, que o senhor teve com ele e sentiu isso dele, sensato, foram as duas palavras que o senhor utilizou. Ele ficou conhecido por alguns discursos polêmicos, como o senhor sabe, entre eles defendeu a tortura, a ditadura, grupos de extermínio, disse que seria incapaz de amar um filho gay, e o que eu queria saber é se esse discurso o senhor considera ponderado. O senhor falou também da moderação dele durante a eleição, e ele disse sobre fuzilar a petralhada no ar. Só uma pergunta. É sobre a mesma coisa. Eu queria saber se isso também o senhor considera um discurso ponderado. Veja, há uma situação de declarações pretéritas, mas nós estamos olhando para o futuro, não é? Então, quais são as propostas concretas do governo que, por exemplo, afetam ou ofendem minorias? Até onde eu tenho presente, nenhuma. Né? Então, se pode ter feito declarações não muito felizes no passado, e muitas vezes essas declarações são colocadas fora de um contexto em que está havendo uma agressão verbal, num contexto que está havendo uma discussão, mas assim, pelo menos o que eu observei nas nossas conversas e mesmo durante a campanha eleitoral, um caminhar de moderação do presidente. Se surgir alguma proposta governamental que seja mais discutível nesse aspecto, é plenamente possível que nós abrimos o debate e discutimos, mas não existe nada. Não existe nada. Existe alguma política persecutória, por exemplo, contra homossexuais ou homoafetivos? Não existe. Não existe a possibilidade disso acontecer. Zero. Né? Então, muitas vezes, existe um receio de algo que não está nem potencialmente presente. Não existe essa possibilidade. O próprio presidente eleito já declarou diversas vezes que não existe nenhuma intenção de uma política discriminatória contra minorias. Certo? Metro Jornal, José Marcos Lopes, repórter. Boa tarde, doutor Moro. Eu vou fazer uma pergunta na linha do que a colega acabou de fazer. O senhor começou falando que a lei é para as maiorias e as minorias, defendeu o direito de livre manifestação e garantiu que não haverá perseguição política. Mas tem uma parcela importante de eleitores do Jair Bolsonaro que a gente sabe que é contra tudo isso. E eu imagino que uma parcela do Congresso também. O senhor acha que essa pressão dessa extrema-direita pode prejudicar a sua atuação no Ministério em algum momento? Veja, eu acho que essas questões têm que ser colocadas em termos bastante concretos. Né? Havendo a apresentação de uma proposta de política pública específica, se isso pode afetar ou não afetar direitos de minorias. Até onde eu tenho presente, não existe nada disso na mesa ou sendo gestado. Né? Eu tenho plena convicção de que a partir de 2019, de janeiro de 2019, essas minorias vão poder exercer as suas liberdades com tranquilidade, normalmente, sem qualquer risco para elas. Tá? Ao contrário, como eu mencionei aqui, todos têm direito à igual proteção da lei. Então, se houver situações de violação de direito dessas minorias, isso tem que ser devidamente apurado. Né? E se essa violação partir de um crime, partir, por exemplo, de um crime de preconceito, de ódio, isso tem que ser severamente punido. E até, em última análise, como eu disse, se necessário, se utiliza até a Polícia Federal para suprir eventuais deficiências de investigações locais. Certo? Então, eu, sinceramente, não vejo nada além de receios infundados em relação a esse ponto. Ok, vamos para a próxima pergunta. Jornal Estado de São Paulo, repórter Ricardo Brandi.
Doutor Sérgio, boa tarde. O senhor coloca como um dos pilares desses planos anticorrupção e anticrime organizado um pacote de leis e de normas que ajudariam a viabilizá-los, né? Recentemente, o senhor já falou mais de uma vez da década de 90, das leis que foram aprovadas à luz da onda de sequestros, de crimes contra a vida, aproveitando uma janela. Agora, recentemente, na Lava Jato, na sua fase de melhor sorte, a gente viu o Congresso enterrar as 10 medidas que contemplam boa parte das propostas que o senhor está fazendo. Do ponto de vista jurídico, nesses 5 anos, o senhor mostrou sempre, na maior parte das vezes, ser assertivos nos cálculos, pelo menos no campo jurídico, na hora das decisões que tomou. Do ponto de vista político, o que o senhor está vislumbrando para poder colocar esse pacote de normas que vai depender de um Congresso que foi completamente 50% reformado, né, e de um governo novo? Eu queria entender com que base do que o senhor está esperando. E se em algum momento o senhor prospectou nisso um paralelo também com a Mãos Limpas, que no campo político varreu todo o mundo político e partidos e gerou um Berlusconi. O senhor em algum momento chegou a pensar que pode estar entrando num governo Berlusconi à brasileira? Ok. Certo, na verdade foram 2 perguntas, né, senhor Ricardo? Parece que as medidas provisórias, né, diz que faziam contrabando legislativo em medida provisória, então inseriam lá um dispositivo que não tinha nada a ver com o conteúdo da emenda. O jornalista também. Nós vamos compensar no final, doutor Moro, 2 pessoas que iam fazer as 2 últimas perguntas, que era a Cleide e o outro repórter, e a gente vai passar para eles fazerem as outras perguntas, para ninguém ficar de alguma forma prejudicado. Certo, mas enfim, a segunda pergunta do Berlusconi, não vejo semelhança, certo? Ali havia uma outra situação, o Silvio Berlusconi era já investigado nas operações Mãos Limpas, né? Então não havia, embora ele tenha assumido o poder com bandeiras anticorrupção e com esse discurso, ele mesmo já tinha comprometimento com crimes pretéritos investigados na própria Operação Mãos Limpas. Então não existe nenhuma semelhança com a situação atual relativamente ao presidente eleito. No que se refere ao segundo ponto, olha, a vida é um aprendizado, né? Eu não tenho todas as soluções e não digo que vai ser fácil, mas pretendo conversar com os membros do governo que têm mais experiência política do que eu, com o próprio presidente eleito, afinal de contas, ele ter ganho essas eleições das circunstâncias em que ganhou, com poucos recursos financeiros, com pouca exposição na mídia televisiva e com uma abordagem muitas vezes, em geral pela mídia impressa, bastante crítica, né? É realmente algo significativo. Isso lhe dá um capital político para efetuar mudanças relevantes nesse futuro próximo. E a discussão com o Congresso, pretendo realizar uma discussão de alto nível, né? Se pretende convencer os parlamentares e ouvir também os parlamentares, né, a respeito dessas propostas. Mas eu tenho uma expectativa, que eu posso eventualmente estar equivocado, de que seja possível, com o debate, com o convencimento, aprovar esse primeiro pacote num período aí de talvez 6 meses. Né? Eu acho que são importantes, por isso até que as propostas vão ser propostas relativamente simples. Tá? Eu acredito manter as coisas simples, porque elas são mais facilmente de serem objeto de discussão. No caso das 10 medidas, foi um momento diferente político, né? Tem que se compreender, talvez, o que levou o Congresso, a Câmara, naquele momento, a reagir de maneira tão negativa àquele projeto. Talvez a discussão tivesse contaminada por um momento político específico, e eu acredito que no início de um novo governo, de início de uma nova legislatura, quer com os parlamentares novos, quer com os parlamentares antigos, há uma possibilidade de uma abertura maior ao diálogo e aprovação de medidas anticorrupção e anticrime organizado no presente momento. E vamos lá, canal Curitiba, Sônia Marques.
Doutor Sérgio, o senhor respondeu para a minha colega aqui, Lenise Klenk, a respeito de como o senhor enxerga o relacionamento com futuros pares no Ministério. O senhor respondeu a respeito do ministro Onyx, ou futuro ministro Onyx. Mas do ponto de vista da sua convicção como juiz, como é que o senhor enxerga a composição do ministeriado com investigados ou futuros investigados em processos de crimes variados? O próprio ministro Paulo Guedes é envolvido em 2 processos que estão sendo investigados de crime financeiro. Não só do ponto de vista de relacionamento, mas de convicção como juiz. Como é que o senhor enxerga a composição desse ministeriado do presidente eleito Jair Bolsonaro, que teve como promessa de campanha a transparência e a força contra o crime organizado? Obrigada. Veja, eu não conheço essas investigações, o que se encontram nela. O que eu tenho notícia é que são investigações muito incipientes. Tá? Então, eu não posso afirmar se essas investigações têm consistência ou não têm consistência. Na atual fase, eu acho que não é possível emitir qualquer espécie de juízo de valor. No que conhecer o ministro Paulo Guedes, me pareceu ser uma pessoa bastante dedicada e bastante competente. Ele foi até o portador vamos dizer assim, do primeiro contato inicial, a sondagem, para verificar se ocuparia o governo, certo? O que o presidente me disse expressamente nessa conversa, e acredito que é a posição de todos dentro do governo, é que ninguém vai ser protegido de nada, né? Não se vai adotar posturas que ocorreram em governos anteriores e se interferir politicamente em qualquer espécie de investigação. Mas, no contato que tive com o ministro da Economia, me pareceu ser uma pessoa extremamente correta. Ok, vamos lá. Nós terminamos a rodada nossa de perguntas, mas ficou faltando a pergunta da Cleide e do Rafael Moro, que nós não deixamos complementar as perguntas. Então, por favor. A minha era a mesma da Cleide. Então, a Cleide. Mas eu respondi, não foi? Era uma segunda, né, Cleide? Tá. Eu até inseri a resposta escondida aqui do senhor Samuel, mas assim, sim, a grande corrupção tem que ter um tratamento jurídico também mais rigoroso. E uma das formas de se pensar esse tratamento jurídico mais rigoroso é estender o tempo necessário para a progressão de regime. No Brasil, muitas vezes, existe uma, vamos dizer, entre aspas, fraude legislativa, né? Se estabelecem lá penas no Código Penal extremamente elevadas e surgem sentenças com penas extremamente elevadas, mas na prática elas não são reais. Nas práticas, uma pena de 12 anos vira uma pena de 2 anos de cumprimento em regime fechado. E o regime aberto hoje é quase como uma ficção, semiaberto, perdão, porque praticamente não existem estabelecimentos. Mesmo quando existem, a pessoa autorizada a só se recolher no período noturno. E quando não tem estabelecimento, a pessoa normalmente se recolhe em casa. Então, assim, muitas vezes não é uma pena de verdade. Tá? Então, se pode, sim, discutir mais do que elevar penas, tá? Estabelecer critérios mais rigorosos de cumprimento. Isso eu acho que é absolutamente necessário. Caso de crime organizado, caso de crimes violentos, e casos envolvendo crimes de grande corrupção. Tá? A impunidade desses crimes gera um impacto significativo no bem-estar de todos, na sociedade brasileira, e gera também desconfiança contra a saúde da nossa democracia. Vamos lá rapidamente para a última aqui, Rafael Moro, que eu acredito que não seja parente do doutor Moro. Até onde eu sei. Doutor, sobre o incidente de ilicitude, só para ficar mais claro qual é a sua opinião, o senhor é a favor, é contra? E só para embutir mais uma, essa questão de enrijecer a progressão penal, como é que o senhor vai lidar com os presídios que já são superlotados e o Supremo vem dando sinais de que não vai aceitar que simplesmente se jogue mais gente lá dentro? Já são de novo 2 perguntas. Mas eu vou responder a primeira, tá? Que acho que é um ponto que é importante ser colocado claro. O crime organizado é uma ameaça real no Brasil e crescente. Organizações criminosas
cada vez mais poderosas e o Estado reagindo a essas organizações de uma maneira fraca, certo? Nós não estamos no estágio, talvez, de alguns outros países com organizações muito mais poderosas, mas nós corremos o risco de chegar lá. Então, é preciso um tratamento mais rigoroso, perfeito? A estratégia de desmantelamento desses grupos passa por foco, recursos, equipes de investigação, prisão dos líderes, isolamento dos líderes, confisco do patrimônio do crime organizado. Tá? Essa é a receita que foi adotada de maneira exitosa, por exemplo, em relação às 5 famílias mafiosas lá que controlavam o crime na década de 80 em Nova York. Não obstante, no que se refere a confrontos, há uma necessidade de se repensar o tratamento jurídico, se o tratamento jurídico atual é suficiente ou não, para cobrir situações em que um policial, no âmbito de um confronto, tenha que eventualmente disparar a sua arma contra um criminoso fortemente armado. Essa não é uma preocupação exclusiva do senhor presidente eleito. Essa preocupação já foi externada por várias outras pessoas, inclusive por membros das Forças Armadas, porque precisa ter um protocolo. Como você vai agir? Você tem que esperar ser alvejado por um tiro de fuzil para você poder reagir, para você poder evitar esse mal de você ser vitimado num confronto policial? Então tem que se analisar se essas situações estão ou não estão cobertas já pela legislação atual, de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, e não havendo se cogitar numa solução jurídica para essas situações. Mas em nenhum momento se defende o confronto policial como uma estratégia de desmantelamento dessas organizações criminosas. O confronto policial tem que ser evitado. A diligência policial bem-sucedida é quando ninguém morre, quando o criminoso vai preso e o policial vai para casa, seguro. Nós temos aí estatísticas terríveis de assassinatos de policiais no Brasil e é absolutamente intolerável. No ano passado, eu não lembro aqui o número exato, mas mais de uma centena de policiais no Rio de Janeiro assassinados. Isso é uma situação que tem que ser enfrentada, realmente. E temos que discutir a normativa para essas situações. Ok, encerramos aqui as perguntas da coletiva. Doutor Moro, considerações finais? Não, mais uma vez, eu acho que até foi longa, né? Foi 1 hora só, não? 1h30. 1h30, olha só. Para muitos aqui eu devo rever no futuro, para outros eu me despeço. Alguns jornalistas eu vi com maior frequência nesse tempo. A todos vocês, senhoras e senhores, fica aí os meus cumprimentos e esperamos nos ver no futuro novamente. Obrigado. Obrigado a todos.